Vamos entender tudo o que a Rainbow Mika fala em Street Fighter Alpha 3 e também conferir algumas curiosidades. Oi, Rainbow Mika é um nome artístico, o nome verdadeiro dela é Mika Nanakawa e ela é super fã do Zangief e se inspirou nele para se tornar uma lutadora. A Rainbow Mika é japonesa e a atriz responsável pela voz dela foi a Junko Takeuchi, que dentre vários trabalhos de destaque também foi a voz do Hokutomaru em Garou Mark of the Wolves e é a voz original do Naruto em todas as obras da série. Vamos começar conferindo o que a Rainbow Mika fala antes das lutas. A gente vê que ela chega num ringue, né? Tipo um ringue aparece ali na tela, ela tá lá em cima lá, ela faz uma pose clássica daqueles lutadores, né, de luta livre ali. Aí ela pula pra lutar e ela fala Rainbow. Rainbow! E essa palavra aqui, rainbow, vem do inglês rainbow, que significa arco-íris. Então ela tá falando ali parte do codinome dela, que é Rainbow Mika, né? Que seria Mika Arco-Íris. Um detalhe bem legal é que quando ela luta contra o Zangief, de quem ela é muito fã, essa introdução muda um pouco. Normalmente o Zangief tá ali com a capa dele, ele tira a capa e se prepara pra lutar. Mas quando ele luta contra a Mika, ele vem correndo e faz uma pose. Enquanto a Mika aparece ali no ringue da mesma forma, depois ela pula. Só que se a gente prestar atenção, tem uma outra diferença também, que são várias luzes e alguns jatos de fumaça ali. Lembrando bastante aqueles momentos antes da luta livre. Hey, come on, stand up! Quando a Mika luta contra qualquer outro lutador, não tem essas luzes e essas fumaças aí. Já em relação aos movimentos mais simples da Mika, quando a gente faz o chute forte em pé dela, ela fala uma coisinha. O que ela fala é um ora, ora. E ela fala isso também quando a gente faz um agarrão com o botão de soco. E esse orá é só um grito que é dado quando a gente faz algum golpe, né? Como se fosse um ha. Né? Às vezes dá pra traduzir como um toma essa. Agora se a gente faz o soco forte abaixado, a Mika dá uma ombrada e fala outra coisa. Ela fala um kono. Kono? E esse kono é tipo um toma também, né? Quando vai bater assim, fala kono, toma. E ela fala isso também num outro agarrão que a gente faz com o soco, que ela dá várias cabeçadas no oponente. Aí ela fica repetindo. Kono, 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 toma, toma, toma. Agora quando a gente aperta pra frente com o chute médio, ela fala um chá, chá. E ela também fala isso durante o agarrão com o botão de chute. E essa palavra chá aqui é tipo pra você se motivar, né? Como se fosse um bora! Agora quando a gente faz um agarrão com o botão de soco no alto, ela fala Murata. Só que ela fala meio que com um trejeito ali que parece que tem um i no final, né? Então ela fala mais ou menos Muratei! Isso daqui significa simplesmente já ganhei, a vitória é minha. E tem um outro agarrão aéreo também que a gente faz com o botão de chute e ela muda o que ela fala. Ela fala crash, crash. E essa palavra aqui, crash, vem do inglês crash, que significa colidir, né? Uma colisão ali, bater, né? Então a gente pode entender que ela tá falando colisão, então se esbagaça, que tá batendo o oponente no chão ali. Já em relação aos golpes especiais, tem o golpe que é marca registrada da Rainbow Mika, que ela dá uma bundada no oponente. E o que ela fala aqui é bomba, bomba! E essa palavra bomba vem do inglês bomber, que significa bombardeiro. Então ela fala bombardeiro e dá uma bombardeada no oponente ali. Eita. Engraçado que a pronúncia japonesa dessa palavra, bomber, né? Bomber, que é bombardeiro em inglês, né? Em japonês é bomba. Praticamente a mesma palavra de bomba em português. A Mika tem um agarrão especial que ela fica apertando ali o pescoço do oponente e depois ela vai lá e bate ele no chão. Quando ela fica apertando o oponente ali, a gente sabe que ela fala kono, né? Kono, 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 que é o toma, toma, toma. E depois ela fala um ikuzo, ikuzo.
Esse Ikuzo é tipo um vamos lá! E uma curiosidade é que esse golpe que a Mika bate o oponente no chão é um golpe real da luta livre e é conhecido como Bulldog. A Mika tem um agarrão especial aéreo que ela agarra o pescoço do oponente com as pernas e bate ele no chão também. E aqui ela fala Kimata. Kimata! Que literalmente quer dizer tá decidido, né? Foi decidido, mas aqui quer dizer mais já era. E esse agarrão também foi inspirado num golpe real da luta livre, num golpe que se chama Hurricane Rana. Já em relação aos movimentos especiais da Mika, tem um de agarrão que dependendo do nível que a gente usa, ela muda o que ela fala e o que ela faz. Se a gente faz o nível 1 gastando uma barra só, ela faz isso. Ela vai dando várias cabeçadas no oponente e depois bate ele no chão, igual aquele outro agarrão que a gente já viu. E ela fala aquele kono várias vezes, né? Kono, 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 chá. Depois ela fala um ikuzo quando leva o oponente ao chão e quando se levanta ela fala um chá. Kono, 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 chá. Ikuzo, chá. Toma, 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 vamos lá, bora! Agora se a gente faz o nível 2 desse especial, depois de dar as cabeçadas ela joga o oponente pra trás. E no final a gente vê que ela fala aquele Murata, ou seja, já ganhei. Agora se a gente faz o nível 3 ela faz isso. Depois de dar um monte de cabeçada, ela sobe com o oponente no ringue e pula batendo ele no chão. E no final ela só fala aquele Ikuzo, né, que é o vamos lá. Um outro movimento especial da Mika é um que ela vai dando vários socos no oponente e no final dá uma bundada. Ela começa falando attack e no final fala aquele bomba. Attack! Bomba! E esse attack aqui vem do inglês attack, que significa atacar. E aquele bomba a gente viu que é bombardeiro. Atacar! Bombardeiro! E um detalhe é que quando a gente faz esse especial no nível 2 ou 3, ela fala esse bomba no final 2 vezes. A Mika tem um outro movimento especial bem curioso, né? Que a princípio quando a gente faz ele, ela só sai correndo só. Mas dependendo da combinação de botões que a gente usa, ela pode fazer uma coisa diferente. De qualquer forma, quando ela sai correndo, ela fala aquele Ikuzo! Ou seja, vamos lá. Aí pode ser que a gente bata no oponente, depois disso ela sobe no ringue e pula pra bater nele de novo. Aí ela fala aquele attack, que é atacar. Mas pode ser que esse segundo ataque, depois que ela sobe no ringue, seja um agarrão. Ela põe as pernas dela em volta do pescoço do oponente, gira ao redor dele e bate ele no chão. Aí ela fala aquele attack, e depois morate. Ou seja, atacar, já ganhei. Mas pode ser também que depois que ela pule no ringue, ela faça um agarrão mais simples que bate o oponente direto no chão. Aí ela vai falar aquele ataque, que matar. Atacar, já era. Ou pode ser que depois que ela pule no ringue, ela só dá um chute ali no alto mesmo. Aí ela vai falar aquele crash, colisão, colidir. Mas fora essas sequências de pular no ringue, pode ser que ela pule por cima do oponente e fique nas costas dele. Aí a gente pode finalizar dando um soco. Ou a gente pode finalizar dando um golpe com chute. A gente pode finalizar com um agarrão também. Ou ainda pode finalizar com aquele outro agarrão que ela bate a cara do oponente no chão. Aí ela fala aquele Ikuzo, que é o vamos lá. Agora, quando a gente escolhe a Mika na barra V, que é aquela barra azul, a gente pode estourar essa barra aí pra bater mais no oponente, né? E quando a gente estoura a barra, ela fala isso.
Ela fala Sha Ikuzei. Sha Ikuzei! E esse Ikuzei é a mesma coisa daquele Ikuzo. Bora, vamos lá! Já em relação às poses de vitória da Mika, ela tem 4 poses diferentes, mas ela sempre fala a mesma coisa. Pode ser que ela só pule alegre comemorando. E o que ela fala é kata. Kata! Kata significa venci, ganhei. Mas pode ser que ela pule comemorando também e a treinadora dela passe de moto. A gente vê que ela fala a mesma coisa, só que a treinadora dela passa ali de moto, segurando uma espada de bambu, e a Mika depois para de pular e olha pra trás, na direção da treinadora dela. Ou pode ser que nessa pose de vitória, a treinadora dela pare na frente da Mika. E a gente vê que a Mika fica pulando lá do mesmo jeito e a treinadora dela acena com a cabeça, né? Concordando ali com a vitória dela. Ou pode ser ainda que aconteça isso. A gente vê que a Mika comemora, a treinadora dela passa de moto, mas deixa um pneu com uma corda. Aí a Mika amarra essa corda na cintura e sai arrastando o pneu. Ou seja, ela acabou de vencer a luta, mas já sai treinando dali. E uma curiosidade bem interessante é que o nome dessa treinadora da Mika é Yoko Harumage, e ela é uma ex-lutadora de luta livre. Ela se aposentou depois que ela machucou o pescoço e as costas quando ela lutou contra a Black Widow, ou em português, Viúva Negra. A Black Widow é uma lutadora do jogo Ring of Destruction, Slamasters 2. E Slamasters é uma franquia de jogos de luta livre que se passa no mesmo universo de Street Fighter e Final Fight. Tanto é que desde o primeiro jogo dá pra gente jogar com o Agar de Final Fight, né? E lá no primeiro jogo mesmo a gente vê na plateia o E-Honda, a Chun-Li e o Ryu fazendo umas participações especiais. Agora uma outra curiosidade é que foram gravadas algumas falas pra Mika em Street Fighter Alpha 3, mas elas não foram usadas. A primeira delas é essa. Elas falam Aria. Aria! E esse Aria é tipo um ué. Opa, você se espanta com alguma coisa? Eu acho que isso aqui seria usado quando ela fosse tentar agarrar o oponente e não conseguisse. Aria! Ué, não consegui. Uma outra fala da Mika que foi gravada e não utilizada é essa. Ela fala Buttobe, 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 que literalmente significa voa pra longe daqui, sai daqui, vai pro espaço, desaparece. Eu acho que essa fala seria usada em algum agarrão que ela arremessa o oponente, mas acabaram não usando. Uma outra fala da Mika que não foi utilizada é essa. Ela pergunta, Doska Kochi. Doska Kochi. Doska Kochi. Essa palavra coach vem do inglês coach, que significa técnico, treinador, treinadora, né? E ela tá perguntando aqui, que tal treinadora? E eu acho que essa frase seria usada numa pose de vitória, e você já vai entender porque tem outras 2 frases que seriam ditas pela treinadora, que foram gravadas e não foram usadas. A primeira delas é essa. Sono choshi. Ela fala sono choshi. Sono choshi. Sono choshi. Sono choshi significa é isso aí, é assim mesmo, continua assim, sabe? Que você quer incentivar uma pessoa que tá fazendo alguma coisa certa. Só que tem uma outra frase que a treinadora falaria que é essa. Nattenai yo. Nattenai yo. Nattenai yo. Nattenai yo. Isso significa nada bom, não tá certo. Ou seja, a treinadora tem 2 respostas. Uma falando que tá certo pra ela continuar e a outra falando que não tá nada bom, né? Tem que melhorar. Então, originalmente, eu acho que ao invés da Mika falar aquela mesma frase pra todas as poses de vitória, né? Kata, né? Venci. Eu acho que naquela pose de vitória que a treinadora para perto da Mika, a Mika primeiro ia perguntar, que tal, treinadora? E aí a treinadora tá lá e acena com a cabeça e fala, Sono choshi, né? É isso aí, tá tudo bem. Né? Então, eu acho que combina com aquela pose de vitória ali. Olha só a montagem que eu fiz. E eu acho que aquela outra pose de vitória do pneu, a Mika ia perguntar a mesma coisa, né? Só que a treinadora só ia passar direto e deixar um pneu. E ia falar, Nattenai yo, né? Não tá nada bem. Ou seja, você tem que melhorar muito, treina aí, né? Eu acho que combinaria muito bem essas falas com essas poses. Olha a montagem que eu fiz pra essa daí. Agora fala pra mim, o que você acha da Rainbow Mika? Você acha que ela deveria aparecer mais nos jogos de Street Fighter? Conta pra mim nos comentários. Então é isso e tchau!